Olá, professor Paulo Leles. Grande e saudoso abraço para todos vocês. Hoje vamos dar sequência ao estudo de Geografia Geral, com análise, uma revisão geral aí sobre contextos diversos dos países que configuram o Oriente Médio, né? Esse Oriente Médio que não é para vocês novidade em termos de estudos. Ao longo dos estudos de vocês do ensino médio, etapa 2, aliás, ensino fundamental, etapa 2, ensino médio, do primeiro ao segundo e agora terceiro ano, sempre fazemos algumas configurações, algumas análises com relação a acontecimentos geopolíticos que de certa forma são presenciais no Oriente Médio e que, de uma análise cotidiana de atualidades, sempre interfere na reorganização mundial, principalmente na economia, em função de ser uma região que possui alguns grandes produtores de petróleo, né? Hoje, regionalizar, analisar clima, analisar relevo, hidrografia, geologia e economia e a geopolítica atual desses países que compõem o Oriente Médio, necessita, de certa forma, uma revisão desses conceitos já adquiridos e ampliar com alguns conceitos mais cotidianos da atualidade. Quando se analisa o Oriente Médio, o primeiro passo nosso é identificar a localização desse contexto geopolítico, né? O que representa em termos de agrupamento de países que compõem o Oriente Médio? Claro que nós vamos ter uma região que tem uma estratégia geopolítica importantíssima. Hoje, depois de todos esses contextos, principalmente das análises anteriores que nós fizemos aí sobre a Primavera Árabe, que compõe aí conflitos que aconteceram a partir de 2011 no norte africano, com grande influência dos países que compõem o Oriente Médio, que são descendentes desses povos árabes, que têm influência muito grande no norte da África. O que nós temos hoje como um contexto geopolítico? A composição de um bloco de países, que na realidade, quando se trabalha o Oriente Médio, nós não estamos trabalhando com um bloco de continente, são grupos um grupo de países que localizam dentro da unidade territorial que compõe hoje o continente asiático. Então nós estamos subdividindo aí o continente asiático e fazendo uma análise de um bloco de países que tem uma realidade diferenciada aí ao longo do processo da evolução geopolítica e geohistórica. Claro que tem alguns países que, quando a gente faz análises, estão mais no contexto de estudo cotidiano de vocês. É o caso, por exemplo, de Israel, que tem aí um estudo aprofundado desde a Segunda Guerra Mundial, em função da intervenção da ONU após a Segunda Guerra Mundial, dividindo esse Estado. Nós temos alguns que estão em evidência, como o Irã, em função de grupos mais radicais em relação a esse grupo islâmico, e que tem uma influência muito grande em grande número de países que compõem esse contexto de oposição aos grandes países capitalistas. A Arábia Saudita, um grande aliado dos Estados Unidos e dos blocos capitalistas europeus. E ao entorno desses demais países, a gente tem uma série de países que têm influências cotidianas e que têm relatos aí de grandes conflitos ao longo dos últimos anos. Quando eu trabalho com o Oriente Médio, nós estamos trabalhando com um bloco de países que tem como limite, na parte do extremo oeste, o Mar Vermelho, o Mediterrâneo entre o norte e o oeste, nessa parte noroeste, o Mar Mediterrâneo, que tem toda essa estrutura de divisão, de limite aqui com o Líbano, com a Síria, com a própria Turquia. Nós estamos trabalhando também com outro ponto estratégico e geopolítico importante, que é a região do Golfo Pérsico, que é uma área de traslado aí dos grandes navios petrolíferos, e são basicamente países que têm grande produção de petróleo. Nós estamos trabalhando também com um bloco de países que tem o Índico como limite de área litorânea. Então tem um contexto aí geopolítico importante e um contexto geoastronômico importante em termos de localização desses países. Claro que quando eu vou abordar essa região, tem aí um conceito que foi construído ao longo da evolução geohistórica. Hoje essa região também é conhecida como Ásia Ocidental, quer dizer, o oeste do mundo asiático, né? Ásia Menor, Ásia Branca,
Oriente Próximo e Oriente Médio. Basicamente, o termo que está mais na imprensa para vocês, que está mais de conhecimento e de estudo cotidiano para vocês, é Oriente Médio. Quando se analisa também Oriente Médio, vem à nossa mente essa área geográfica que tem aquela limitação que nós falamos para vocês anteriormente. De um lado, o Mar Mediterrâneo, o Mar da Arábia, Golfo Pérsico, e tem uma diversidade de países. Claro que a gente não vai entender e analisar o contexto social, econômico, o contexto ambiental, o contexto físico, o contexto geológico de cada um desses. Mas são países que, de certa forma, você faz análise de um bloco de países aí, os outros são satélites em termos de conflitos e em termos de dependência econômica. É o caso, por exemplo, de liderança dentro do bloco os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Líbano, em função dos conflitos que pipocaram, principalmente após a Primavera Árabe, para nós aqui dentro do contexto contemporâneo, né? O caso da Síria, e Irã e Iraque estão sempre aí dentro desse contexto, e o Afeganistão, fazendo uma análise aí com relação aos atentados de 11 de setembro, que tem aí um dos blocos terroristas que tiveram origem no Afeganistão, responsáveis por esses atentados. Oriente Médio. Claro que nós temos no Oriente Médio uma localização estratégica privilegiada em função dessa como se diz, dessa privilegiada integração com grandes mares e oceanos. E também por ser caminho para a Ásia, caminho para a Europa e caminho para o norte da África. Então eu tenho aqui um posicionamento estratégico importante em termos de traslado de petróleo, traslado de turistas e traslados internacionais, né? Está entre os 3 continentes importantes do globo, e aí nós colocamos para vocês, a título de revisão, Ásia, Europa e África. Também tem como uma análise importante, que sempre quando a gente vai fazer um estudo aprofundado do Oriente Médio, não tem como a gente deixar de lado a influência das religiões, o berço dessas religiões, conhecido aí como as religiões de Deus único, né? Que são as religiões transcendentais, o transcendental cristiano, a base do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, que também está fortíssimo dentro desse contexto dos países que compõem o Oriente Médio, mas que nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, do final do século XX, início do século XXI, existe o domínio da religião islâmica. Buscando um contexto histórico, nós sabemos que essa região, lá antes de Cristo, compunha aí o famoso Império Persa. Império Persa, lá dentro desse contexto geohistórico, buscando lá antes de Cristo, que se a gente fizer uma análise para o período contemporâneo atual, grandes e grandes monumentos desses impérios ainda estão presentes em alguns países que compõem o Oriente Médio. Então, quando a gente tem alguns conflitos, como o caso recente aí de conflitos entre Irã e Iraque, entre Kuwait, Arábia Saudita e Líbano, por exemplo, recente, sai muito na mídia a destruição de algumas cidades que são históricas, que são tombadas como patrimônio histórico, que era lá do Império antes de Cristo, o Império Persa. Na sequência, nós tivemos na região, depois, uma evolução desse Império Persa para o domínio do Império Romano, que também é um estudo aprofundado aí na história ao longo desse ensino médio de vocês. O Império Romano, ele tem tentáculos antes e depois de Cristo, nessa região, formando aí influências que vão praticamente por toda a Europa e todo o contexto asiático atual, pegando o norte da África. Nós temos também requisitos desse grande império ao longo do tempo geológico, né, do tempo geohistórico, que mantém algumas cidades como patrimônios também desse império, de grande influência de ocupação da época. Na sequência, nós tivemos, ao longo da evolução, com a saída, com o enfraquecimento do Império Romano, o Califado Islâmico. Entra, de certa forma, toda a base do crescimento do islamismo na região. Claro que esse Califado Islâmico, ele passa por períodos de ampliações aí, com a entrada dos europeus, posteriormente para a América, depois com o avanço dessa organização do Império do Caminho para as Índias, esse Califado Islâmico vai começar a enfraquecer e vai entrar a colonização europeia, e a colonização, de certa forma, ela enfraquece esse Califado Islâmico, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial.
Na sequência, nós temos que com o fim desses impérios, seja lá do Império Otomano, que seria esse califado islâmico, depois o Império Otomano, o Império Persa, o Império Romano, o califado posterior, nós estamos aí na etapa da evolução na linha geohistórica com a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Nós vamos criar aqui, após esse momento da Primeira Guerra Mundial, mandatos britânicos, influências de países europeus como França, né, como a própria Inglaterra. Nós vamos ter também, após esse período do Califado Islâmico, e a entrada desses colonizadores via ações imperialistas, a descoberta do petróleo. Aqui nós estamos já pontuando aí início já de uma reorganização pós grande Revolução Industrial Inglesa, né, que vai substituir todo aquele potencial da chamada matriz carbonífera, agora para a matriz petrolífera, e aí nós vamos ter posteriormente o advento dos Estados Unidos como potência. A independência viria somente após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, nós tivemos também no Oriente Médio, como na África, uma forte influência de colonizador imperialista de algumas potências europeias. E aí citamos aqui, como por exemplo para vocês, o Irã, que conquista a independência em 41, e o Líbano em 43. Uma independência, entre aspas, que até hoje nós temos influência, com exceção do Irã, que é um país extremamente fechado, né? Mas aqui nós temos várias e várias influências, mesmo com o grupo islâmico no poder. Nós temos várias influências de potências capitalistas, citando aqui o caso da divergência entre a influência da Rússia com os Estados Unidos. Aqui eu coloco para vocês um mapa físico que representa esse Oriente Médio no contexto físico. Claro que eu chamo atenção para o Mar Vermelho, o grande elemento chamativo do Oriente Médio em termos de composição física e composição astronômica são o posicionamento astronômico desse conjunto de países, né? O Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Golfo Pérsico, o Mar Cáspio. E no extremo sul, o Oceano Índico. Esse contexto mostra para a gente que nós temos alguns pontos entre a transição do Mar Vermelho com o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, e do outro lado o Mar Mediterrâneo. Nós vamos ter alguns pontos aqui de aberturas para a entrada da água ao longo do tempo geológico. Então nós vamos ter terrenos que de certa forma vão favorecer, nós vamos analisar mais na frente, em termos de contexto geológico, a grande influência de algumas áreas petrolíferas, e que a gente fala que são petróleos de superfície, né? Afloram em áreas superficiais e que tem custo menor do que explorá-los em grandes profundezas, como é o caso aqui do Brasil, que explora nas plataformas de extrema profundeza do nosso Oceano Atlântico. Percebe-se, de certa forma, que os terrenos, pela tonalidade e variação de cores, nós temos no Golfo Pérsico já algumas áreas mais elevadas, mas existem áreas planas de superfície próximas às áreas litorâneas e um terreno de deserto interiorano também, em grande parte entre o Mar Vermelho, na costa com o Mar Vermelho. Localização estratégica, já falei um pouco sobre isso. O sudoeste da Ásia, Oriente Médio, está estrategicamente localizado entre os 3 continentes que compõem o Velho Mundo, Europa, Ásia e África. Quer dizer, tem um posicionamento de integração entre os grandes continentes, e por ser rota de grandes navios cargueiros, seja de petróleo, seja de alimentos, ou trocas de outros produtos comerciais com o mundo inteiro, acabam sendo, de certa forma, favorecidos com esse posicionamento estratégico. Passam pela região rotas comerciais provenientes do sul, do sudeste da Ásia, do extremo oriente, da Oceania, em direção a diversos pontos europeus, as áreas portuárias europeias, né? Isso é um elemento chave para alimentar a economia, para diversificar a economia de países que não têm produção de petróleo e são extremamente desérticos. Então isso aqui é o elemento que define a economia local. Principais linhas do comércio internacional de petróleo, como são também detentores das áreas de maiores jazidas petrolíferas do mundo, tem também as áreas que são maiores produtoras de petróleo do mundo, que nós temos aí as rotas comerciais dos grandes conglomerados internacionais que exploram, que beneficiam, que refinam petróleo e comercializam petróleo com o mundo todo.
Região conhecida como barril de pólvora, devido aos inúmeros conflitos que a tornam um foco de tensões geopolíticas. Também é de estudo de vocês por décadas, que em alguns momentos nós tivemos conflitos internos que provocam uma alta do petróleo ou uma redução no barril do petróleo, dependendo da lei da oferta e da procura. Nós tivemos alguns choques aqui provocados pelo mercado petrolífero mundial em função desses conflitos localizados entre Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein e vários outros, né? Então a gente tem sempre isso na mídia internacional e afeta a conjuntura geopolítica e gera tensões. Volto a destacar para vocês um contexto aí de um Oriente Médio físico, né? Para vocês terem uma noção de que tem algumas áreas interioranas que têm elevações desérticas e áreas de planalto, como nós temos aqui o Planalto da Arábia. Nós temos algumas áreas litorâneas que favorecem o traslado entre Europa, entre norte da África, via Mar Vermelho e Canal de Suez. O mesmo acontece com o Mar Morto e o litoral dessa área que compõe hoje o extremo norte desse Oriente Médio, né, que está fazendo a conjunção com a Turquia e com a Europa, juntamente com o Mar Mediterrâneo. O Golfo Pérsico, que é muito conhecido de vocês, porque é uma rota de grande fluxo de navios petroleiros, né? Aqui no Golfo Pérsico nós temos os países que detêm as maiores reservas e as maiores produções de petróleo do Oriente Médio e do mundo, basicamente. Lembrando que nós temos aqui um estreito chamado Estreito de Hormuz. É uma área extremamente conflitiva e uma disputa constante entre esses países, porque ela faz uma bifurcação e faz um estreito, integrando o Golfo Pérsico com o Golfo de Omã, que vai cair lá no Oceano Índico. Então isso aqui também está sempre na mídia, que tem conflitos entre os países que tentam ou que brigam entre si para deter o controle sobre essa área de traslado dos navios cargueiros, principalmente esses países que não produzem petróleo, que é uma extrema fonte de uma fundamental fonte para a economia local. O Oriente Médio caracteriza-se por ser uma área de instabilidade política, como a gente sempre acompanha desde da influência do califado islâmico, depois com a entrada dos colonizadores europeus no final do século XIX, início do século XX, e posteriormente com a descolonização nossa aí já no final do século XX, né? Eu vou ter conflitos que foram instaurados, conflitos de interesses políticos, de interesses religiosos entre os altos clãs ou os altos califados, da diversidade que existe entre os interesses do grupo islâmico local. E os principais são os xiitas e os sunitas, que a gente vai na frente. Um amaranhado de culturas, antagonismos religiosos, diversas organizações políticas e econômicas e interesse das indústrias do petróleo que em conjunto intensificam os problemas regionais. Aqui nós temos, por exemplo, até final do século XX, a grande organização interna, que era a OPEP, a Organização dos Países que Produziam Petróleo, ela foi, de certa forma, como se fala, nós tivemos articulações internacionais entre as grandes empresas petrolíferas do mundo para desestabilizar a OPEP, porque a OPEP ela funcionava como um controle, um gatilho de controle do Oriente Médio, desses países produtores de petróleo, para aumentar ou para reduzir ou para controlar a produção de petróleo no mundo inteiro. Hoje a OPEP enfraquece e quem detém, de certa forma, o controle do mercado petrolífero mundial são as grandes empresas transnacionais, com destaque para as empresas como, por exemplo, as empresas norte-americanas, as empresas que pertencem ao bloco de parceiros da Inglaterra, e outros blocos europeus que controlam, que são as transnacionais, ou o requício aí das sete irmãs, que na realidade se transformaram em grandes líderes hoje de controle de petróleo. Então nós temos constantemente conflitos de interesses ligados à questão da cadeia produtiva do petróleo e que intensificam e geram problemas regionais. Traços marcantes. Vamos considerar algumas características que dão caráter próprio ao Oriente Médio. A riqueza do petróleo, que já falamos um pouco sobre isso. A predominância de climas áridos e semiáridos. Basicamente, todo o Oriente Médio é dominado por climas áridos e semiáridos. A diversidade étnica, religiosa e cultural dos povos. A existência de ódios
seculares e inúmeros conflitos. Quando eu falo ódios seculares, eu volto lá naquela nossa explanação inicial da evolução geohistórica, que pega lá da base dos primeiros grandes povos antes de Cristo, o Império Persa, o Império Romano, depois o Califado Islâmico, depois a entrada dos europeus com o processo de colonização imperialista, depois a descolonização e a influência e o domínio novamente de alguns califados islâmicos entre xiitas e sunitas, que são os maiores aí detentores do controle do Oriente Médio. O fato de ser o berço das 3 importantes religiões monoteístas. Quando eu falo monoteístas, são religiões que vocês já analisaram aí ao longo do estudo sobre o sistema ensino religioso, ou sobre a religiosidade de maneira geral como foco de entendimento da organização dos povos, né? O judaísmo, um Deus único; o islamismo, um Deus único; o cristianismo, um Deus único. Religiões de Deus único. E que tenham, de certa forma, além de Deus único, que tenham uma escritura sagrada, que tem um documento registrado como um documento de seguidores, né? Com doutrinas para os seguidores. No caso do judaísmo, nós temos aqui a Torá, né? O islamismo, o Alcorão, e o cristianismo, a Bíblia. Então são, de certa forma, todas essas 3 religiões, em termos de evolução, nós sabemos que com o Império Romano, posterior ao enfraquecimento do Império Romano, ou dentro do Império Romano, vai surgir o cristianismo e o islamismo, e posteriormente o cristianismo tem as suas matrizes anterior no judaísmo, que vai buscar todo o norte ali do Egito Antigo, a migração para a Terra Prometida, o povo de Sião, que entra no Oriente Médio e funda hoje a região que compõe o Estado de Israel. Então tem todo um contexto de evolução histórica que vem lá dos grandes povos históricos de organização e ocupação dessa área, passando pelos romanos, depois com a influência do judaísmo, lá do Império Egípcio, com a transição para o mundo árabe, e surgimento posteriormente do avanço do islamismo nessa região. A má distribuição de renda. Claro que isso é algo que está presente em qualquer estudo sobre composição geopolítica de países. Grande parte das nações tem economia forte, pois são grandes produtores de petróleo. Todavia, a elevada renda per capita nem sempre é reflexo de boa qualidade de vida. Os lucros adquiridos com exportação de petróleo são retidos por famílias influentes. Aí a gente coloca dentro da organização pós-descolonização e independência desses países, influência do islamismo. Essas famílias influentes são quase todas ligadas a grupos de califados islâmicos. Índices de analfabetismo e mortalidade permanecem elevados. O país com menor IDH é Israel, com o melhor IDH, né, naturalmente, principalmente a parte que é dominada pelos judeus. Possui IDH alto, nasceu após a Segunda Guerra Mundial, e nós temos um contexto aí geopolítico, um contexto histórico do porquê que esse IDH é tão elevado e por que tantas e tantas nações injetaram recursos nessa área, criada aí como fruto de uma compensação pós Segunda Guerra Mundial, né? O Oriente Médio e o islamismo. Islã, submissão à palavra de Deus, Alá. São alguns termos que aparecem muito para vocês, né? Surge com Maomé, visões do anjo Gabriel. Tem as tribos, religião e política que se uniram ao longo desse processo, né? Então, são países que têm a evolução tribal, a evolução dessa religião, a ampliação do islamismo e a política dentro de um viés único. Geralmente você tem o líder religioso, o líder tribal, ao mesmo tempo o líder político. E aí você tem uma dificuldade enorme dentro do contexto ocidental de promover a diversidade democrática, porque você tem sempre as mesmas famílias ou o mesmo líder do califado atingindo o poder, né? Fundamentos descritos no Alcorão e Sunna, ensinamentos do pós-Maomé, que também estão lá dentro do pensamento dos povos islâmicos. Nós temos religiões abraâmicas, né, que são as religiões de Deus único, que nós já falamos um pouco sobre isso para vocês. Nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo tem a sua origem abraâmica inicial, com a transição do povo perseguido do Egito Antigo para a Terra Prometida, fundando aí todo um contexto religioso de um Deus único, seguindo as teorias iniciais
de um elemento que depois, de uma concepção religiosa que vai ter depois uma escritura sagrada que é a Bíblia, o Velho Testamento. O cristianismo, que tem dentro desse grupo judeu, alguém vai contestar essa religião fechada, essa religião de grupos que não aceitam novos adeptos, né? E aí tem Cristo como fundamental pregador inicial, o escolhido, o Messias, né? Posteriormente com seus discípulos e o Novo Testamento, a nova Bíblia Sagrada. Aqui nós temos a Torá como segmento religioso de sagrado, e dentro de todo esse contexto vai surgir também o Islã, o islamismo, dentro dessa concepção de povos que compõem uma outra organização, tem um outro olhar para um Deus único e tem uma outra escritura sagrada, que é o Alcorão. As divisões do islamismo que está muito forte no Oriente Médio. Tem vários outros blocos menores de divisões, mas as mais conhecidas para vocês são os povos sunitas e os povos xiitas. Sendo que o bloco sunita, dentro da concepção do islamismo, seriam, de certa forma, teria como líder espiritual, como líder religioso, ou como líder político, alguém escolhido por aquele clã, alguém escolhido por aquele bloco ou por aquela tribo. Já no bloco xiita, nós temos lá a doutrinação do islamismo que fala que quem é escolhido é quem está, de certa forma, dentro das descendências de Alá. Tem todo um contexto que tem que ser, de certa forma, ligado ao bloco genético de Alá, das famílias iniciais, dos primogênitos, de maneira geral. E alguns falam afirmam que é um bloco mais radical. Domina o Irã, o Iraque e o Iêmen. Os sunitas dominam a maioria do Oriente Médio. Eu coloco para vocês, como eu havia falado, que os sunitas, eles compõem 80% aí, basicamente, dos povos islâmicos que estão na área do Oriente Médio e na África árabe, de maneira geral, né? Na África que tem influência do islamismo. Claro que os xiitas entram também de uma forma minoritária dentro desses blocos e geram até alguns conflitos internos. Mas o bloco determinante dentro dessa subdivisão do islamismo é o bloco dos sunitas. Os xiitas, nós temos o genro de Maomé, e tem uma matriz em termos de evolução dessa genética de evolução religiosa, né, pelo islamismo, e quem segue, os seguidores desse genro de Maomé, são os xiitas. Então você tem uma dificuldade muito grande de promover a ascensão de outros clãs ou de outros califados que não sejam daquela matriz genética, daquela árvore genealógica que está lá dentro do bloco dos seguidores de Alá, né? Nome dos dois descendentes de Imam Ali. Está aqui todo o contexto de evolução genética dentro da árvore genealógica da origem do islamismo. Claro que acaba sendo, de certa forma, menos democrático o acesso ao controle do país, o acesso ao controle dos blocos e líderes religiosos do que o bloco sunita. E tem um número menor de países que estão dentro desse bloco de subdivisão xiita islâmica. E aí volto novamente a frisar o caso do Iraque, Azerbaijão, Irã, principalmente Irã e Iraque, que está sempre aí na mídia como blocos islâmicos, países islâmicos que têm algumas tendências radicais com os povos ocidentais. Tem algumas subdivisões, eu coloco para vocês aqui alguns atos terroristas que de certa forma estão ligados a esse grupo xiita, né? Não só no caso de Irã, de Iraque, mas o próprio Afeganistão e vários outros países que têm grupos terroristas infiltrados. O terror, de certa forma, está presente. O que mais chama atenção nesses últimos anos foram os atentados de 11 de setembro, que recentemente tivemos aí aniversário, né? Rejeita o modo de vida ocidental e tem ataques suicidas. Tem, além desses ataques suicidas com alguns planejados, todos bem arquitetados, no caso aí dos atentados de 11 de setembro, que foi com aviões, nós temos ataques suicidas com homens-bombas, ataques suicidas com as viúvas negras, que são esposas de homens-bombas que ficaram
e depois se suicidam explodindo o seu próprio corpo numa área pública para ir ao encontro em função da causa e em defesa da causa, em encontro do seu líder espiritual, né? Nós temos outras subdivisões dos grupos, né? Além dos xiitas e sunitas. Nós temos o salafismo, nós temos um grupo muito conhecido por vocês, que está, de certa forma, em evidência na Arábia Saudita também, né? Que são ligados também a essa descendência da subdivisão do bloco sunita. Nós temos sempre, em todas as cidades, nós temos uma Medina, que é um lugar de governo, e ao mesmo tempo é um lugar de governo, e é um lugar da liderança religiosa. Então, você tem, dentro da organização desses países, uma associação entre o líder religioso e o líder político, que são as Medinas, que são, de certa forma, para nós aqui trazendo o centro do poder político, o centro do poder econômico e o centro das decisões também religiosas dos países. No Líbano, nós temos nos últimos anos um confronto constante, principalmente em função do que vem acontecendo aí após a Primavera Árabe, né, após todo o conflito de 2011 no norte africano, que pipocou também em alguns países do Oriente Médio. Nós temos um Estado único judeu, que é específico, que tem uma organização diferenciada, que é o caso de Israel, que a gente vai discutir com você de uma forma detalhada individualmente já nas próximas aulas. Nós temos também uma descendência antiga, que vem lá do Império Persa, que é uma subdivisão também de um outro bloco de organizações religiosas, que é o zoroastrismo. É uma religião do antigo Império Persa. Também está presente em alguns países que compõem o Oriente Médio. O zoroastrismo, nós temos algumas raízes aí, até mesmo no Brasil. Dentro dessa concepção, que são minorias religiosas que são perseguidas também dentro dos blocos xiitas e sunitas, que são os líderes, né? Na Síria, nós temos um aluísmo, que é, de certa forma, uma organização política e religiosa que está no poder desde do fim da colonização europeia, né? A prática, de certa forma, ela é totalmente atrelada aos interesses hereditários, né? Os grupos sunitas da região, mas ao mesmo tempo prevalece a questão das famílias no poder. Você não tem uma troca democrática, essas famílias estão no poder por décadas, no caso da Síria desde 1970. E nós temos também os estados que foram criados e que não são, de certa forma, reconhecidos, né? Que são os estados de blocos de resistência contra blocos xiitas, blocos sunitas e diversas outras religiões, que são, de certa forma, estados chamados estados islâmicos de uma levante, né, de um movimento contrário. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Esse Estado Islâmico do Iraque, ele teve uma provocação mundial que provocou principalmente os Estados Unidos enfrentando aí o mercado petrolífero com no poder um grande líder que era Saddam Hussein, que depois teve até todo um conflito internacional que gerou uma guerra que depois respingou em vários países, né? E dentro desse bloco, hoje, nós podemos falar que um dos que está mais na evidência do Oriente Médio aí é o líder Bashar al-Assad. Está, de certa forma, desde a Primavera Árabe, na evidência, na discussão internacional, está na liderança da Síria. Tem, de certa forma, um governo que não é democrático, ele luta contra a dominação europeia, mantém uma espécie de um socialismo árabe e tem heranças seculares aí de controle que vem desde as bases da origem familiar. Então, de certa forma, um governo não democrático, um governo que persegue as minorias, que persegue os curdos, que persegue grupos radicais aí contra o governo atual, mas que tem poder de influência que está amparado por alguns interesses internacionais. Nós temos várias frentes aí de influência, mas tem ao mesmo tempo um bloco russo e um bloco capitalista norte-americano e os seus aliados, tentando de certa forma tirar esse governo ou manter esse governo no poder. Mas nós temos basicamente lá os conflitos entre um califado sunita, entre o antigo califado nacional e os
harabitas, aliás, os arabitas, que são grupos também minoritários, e entra os curdos, que são também grupos de povos sem pátria que compõem o Oriente Médio. Aqui eu coloco para vocês o caso dos curdos, maior grupo nacional que não possui seu próprio país, que também está dentro desse contexto atual da Primavera Árabe, dentro da Síria, dentro do Irã, dentro do Iraque, tentando se organizar para formar uma nação. A Primavera Árabe, que nós já falamos muito a respeito, mas eu coloco aqui a título de revisão para vocês, fenômeno político e psicossocial ocorrido no mundo árabe, recente, né, que teve início em 2010 na Tunísia, se espalhou por diversos países do norte da África até o Oriente Médio, principalmente na Síria, né? Os principais países atingidos, além da Tunísia, Egito, Líbia, Iêmen, a Síria e mais 14 outros países e territórios de origem árabe. É um fenômeno ainda em evolução, atualmente com grande força na Síria. Então nós discutimos hoje um dos requisitos da Primavera Árabe mais importante, atual, contemporâneo, presente na Síria. Consequências dessa Primavera Árabe: o fortalecimento de conceitos democráticos, porque você tem um movimento contrário a esses grandes califados ou esses grandes líderes ditatoriais que estavam no poder por décadas. O aumento da influência política do islamismo, porque eles derrubam alguns líderes ditatoriais, mas mantêm ainda a liderança do controle de alguns outros líderes indicados, seja por eleição, ou seja por aclamação entre as lideranças dos blocos dos califados islâmicos. Abalo na estabilidade geopolítica da região, particularmente na Líbia, no Egito, Síria. Esses abalos, eles liberam a entrada de outros interesses. Na Síria, por exemplo, nós temos uma entrada maciça da China, da Índia, recentemente grande influência da Rússia e também de aliados aí do bloco europeu, né, contra algumas influências norte-americanas. Aumento de forças de grupos extremistas, a Al-Qaeda, o Hamas, o Hezbollah, tudo são grupos extremistas que lutam para tentar implantar os seus califados e montar uma nova nação de interesses extremados islâmicos, né? A economia do Oriente Médio, que basicamente vai ter como elemento-chave a questão da exploração petrolífera, mas que a gente vai dar uma parada por aqui hoje e na próxima aula a gente entra em todo esse destaque da questão da influência petrolífera, com a organização da OPEP, com as grandes transnacionais que transferem esse petróleo para o mundo todo, e posteriormente um estudo de caso mais detalhado sobre a influência da formação do Estado de Israel e os conflitos que isso tem promovido desde a criação pós-Segunda Guerra Mundial até a atualidade. Vamos parar por aqui. Na sequência a gente dá o pontapé para fechar esse estudo nosso sobre uma revisão geral do Oriente Médio. Forte abraço e até a próxima.